Olá, bom Bom dia. dia, Bom dia, Karina. Obrigado por bom aceitar o dia. convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Eu acho que é legal, Karine, para a gente introduzir essa conversa. Primeiro, você contar um pouquinho para a gente aí sobre você, sobre sua trajetória, né? E como é que você foi parar e o que que é a Olo, né? Vamos lá. Então, mais uma vez, obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui no Café com Conteúdo, que no meu caso é um chá. Espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá aceito nas regras? Então, tá bom, ufa. E também ao lado de pessoas tão incríveis e inspiradoras aí durante toda essa segunda temporada do Café com Conteúdo, né? Então, um pouquinho sobre a minha trajetória, né? E como eu me relaciono e venho me relacionando com esses novos formatos de trabalho, né? Eu sou formada em comunicação, eu fiz faculdade já fora do Brasil, dentro de uma temporada de 8 anos que eu passei fora do Brasil, e desde então eu venho morando e trabalhando em diversos lugares, né? Então eu acho que fui uma nômade digital aí sem saber o que estava sendo, né? Há mais ou menos uns 15 anos eu comecei esse processo aí de nomadismo digital. Atuei muitos anos na área de produção publicitária e como diretora da agência Live, né, onde eu continuo atuando como diretora de operações internacionais. E de 2 anos para cá, a gente começou a refletir muito sobre o que a gente acreditava ser, né, um possível futuro do trabalho e das relações de trabalho, a partir de observações que a gente fazia aqui do nosso mercado no Brasil e tendo a oportunidade também de observar o mercado nos Estados Unidos. Então, em 2018, a gente começou a fazer a expansão internacional da agência, pela qual fui responsável pela estratégia e pela operação dessa expansão que começou em Nova York. E lá a gente viu também, começou a observar e a comparar, né, o que estava acontecendo lá e o que estava acontecendo aqui pré-pandemia, né? E já na pré-pandemia, a gente percebeu que as relações elas estavam mudando, que era um caminho, de certa forma, sem volta, né? Que as pessoas estavam buscando outras formas de trabalhar e se relacionar com o seu trabalho, né? Que as empresas também estavam buscando outras formas de se relacionar com os talentos, além daquelas já existentes e já estabelecidas, né? E aí a gente começou a concepção da Olo, que é uma plataforma de conexão direta entre organizações e talentos independentes. Então a gente vem aí com o propósito de facilitar, ser um agente facilitador e fomentador desse contato direto para que essas organizações que querem novas formas de interação com talentos saibam onde encontrar talentos curados. A gente tem uma plataforma que a gente chama de hipercurada, né, com um processo seletivo bastante rigoroso, né, e para os talentos, para as pessoas que buscam formas alternativas de vida e de trabalho mais próprias, mais independentes, mais autônomas, também poderem encontrar projetos nos quais possam se envolver. Então, isso é um pouquinho Muito bom. do resumo aí. Maravilha, isso me dá já um gancho perfeito para eu fazer uma primeira pergunta, que é uma curiosidade. Karina, como é que você acha que a gente veio parar nesse momento, nessa situação em que a gente tinha no passado as pessoas, as pessoas talentosas, né, as pessoas que tinham alta performance, que se destacavam muitas vezes no mercado, estavam necessariamente dentro de grandes organizações, e hoje isso não é mais verdade. Na verdade, a gente está vivendo um momento em que as grandes organizações muitas vezes nem conseguem atrair, nem conseguem conversar com essas pessoas, né, para tê-las por perto. Em que momento que essas coisas mudaram e aconteceram? É uma ótima pergunta, né? De onde viemos, para onde vamos, né? E onde Exato, sim. estamos. Vamos entender esse terreno, né? Eu acho que no fundo essa pergunta é o que que fez a Olo existir, né? Porque no final das contas é um pouco sobre isso também. Eu acho que a gente. São vários aspectos, pelas minhas observações, né? Do porquê estamos indo para onde estamos indo, né? Eu acho que tem um aspecto geracional,
né? Se a gente olha da onde a gente vem, né? A gente vem de uma era nas gerações passadas, né? Pós-revolução industrial, aonde alguns conceitos, né, como a produtividade acima de tudo, né, o time is money, né, o tempo é dinheiro, a pessoa ser definida pelo local, pela empresa que ela trabalha e representa, né, virando quase aí um sobrenome, né, em alguns casos, antes até da Revolução Industrial, de fato era sobrenome mesmo, né, a ocupação da pessoa virava muitas vezes o sobrenome, né, então isso era tudo muito associado, né, então as pessoas eram muito definidas pelas empresas para as quais trabalhavam. E o que a gente observa hoje é que essa geração nova que está entrando no mercado de trabalho, ela já vem de um outro lugar, ela já vem de um outro período, né? Aí já digital e dentro da revolução digital, da revolução tecnológica, que permite, né, nos permite sermos mais e fazermos coisas diversas ao mesmo tempo em que executamos o nosso skill e o nosso trabalho, né? Então, acho que essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, ela busca uma forma de viver mais própria, mais autônoma, né? Não tanto definida somente pelo trabalho ou pela organização que ela representa, também, né? Eu acho que isso é uma parte importante, que eu acho que não vai a lugar nenhum tão cedo, né? Mas tem outros aspectos que vão também definindo, né, esse indivíduo. Então, acho que isso é uma coisa, tem a questão da própria tecnologia, né, que hoje nos permite trabalhar de qualquer lugar, né, principalmente agora esse conceito acelerado pela pandemia, né, que o trabalho remoto, ele hoje virou a norma, né? Algo que ainda era uma tendência e que algumas empresas já vinham observando e implementando, hoje é todo mundo, né? Então, acho que tem essa questão tecnológica também, que começa a nos mostrar o valor e o potencial de formação de redes, né? Então, a gente começa a olhar para redes de colaboração, redes profissionais de colaboração, e entender que esse modelo ele também é possível, né? Ele é viável. E eu arrisco um palpite aqui a dizer que acho que o futuro, esse futuro que virou presente, né, ele acomoda as duas coisas, as duas visões, as duas formas. Então, eu não acho que é um ou outro, né? Ou a pessoa ela é quadro fixo de uma empresa, e todo mundo vai ser assim, ou vai ser todo mundo profissional independente, né? Então, acho que existe esse espaço e eu acho que ele é necessário, né, que as empresas tenham os seus quadros fixos, que as pessoas queiram também fazer parte desses quadros fixos, mas que também, se optarem por serem profissionais independentes, que também possam. Então, acho que o que a gente passa a ver é a opção, né? O surgimento dessa opção. E interessante observar também que, em alguns casos, a gente vê isso na Olo, alguns casos, os clientes são também profissionais independentes, em alguns momentos. Então, a gente tem alguns casos reais que um dia aquela pessoa está demandando o trabalho, e no outro dia aquela pessoa está executando, está sendo demandada, né? Então, por que não também quebrar a lógica do cliente versus o prestador de serviço, né? Às vezes a mesma pessoa é as duas coisas, né? Sim, aí essa é uma lógica bem mais de rede mesmo, né, Karina, do que necessariamente a gente achar que o fluxo ele só acontece para um lado. E é legal essa discussão, porque a gente estava até conversando mais cedo, o quanto que, de um lado, como você acabou de dizer também na sua resposta, como que essa história da tecnologia, de uma nova geração que se viu com uma vontade de viajar mais, por exemplo, né, de estar em outros lugares do mundo, acho que essa lógica de experimentar o mundo, de ter acesso
a morar em outros lugares, que aí criou esse conceito de nomadismo digital, né, de pessoas que estão trabalhando de qualquer lugar e podendo vivenciar qualquer cultura e trabalhar remotamente, né, seja de onde estiver, não necessariamente o trabalho sendo associado a uma localização geográfica, né, como acontece ainda hoje, principalmente em grandes organizações, em que necessariamente para você trabalhar naquela empresa, você precisa estar em algum dos lugares que essa empresa tem sede, e aí muitas vezes as pessoas se mudam, né? As pessoas, agora eu preciso me mudar para São Paulo, agora eu preciso me mudar para Florianópolis, eu preciso me mudar para Belo Horizonte, em função de novos trabalhos, em função de novas oportunidades de trabalho. Só que aí a gente vê, nos últimos anos, isso mudando bastante, né? Não mudando dentro das grandes organizações no primeiro momento, mas fazendo com que as grandes organizações comecem a repensar, né? Então, assim, lá atrás, se eu não me engano, uns 3 anos atrás, o Fórum Econômico Mundial já começou a falar sobre isso, quando ele fala do advento de uma economia on demand, né? Em que você, de fato, precisa entender que não é uma relação que ela é o tempo inteiro uma relação existente, é uma relação que ela se dá à medida que existem necessidades de ambas as partes, né? Então, assim, você se conecta naquele momento, resolve esse projeto junto, por exemplo, e depois se desconecta. Mas aí minha pergunta é, já que não é uma coisa que surgiu necessariamente dentro das grandes organizações, como é que você vê hoje, na experiência, inclusive, que vocês têm na Olo, de quando vocês conversam com as empresas, elas já estão preparadas para esse formato, elas estão se ajustando, elas estão achando muito desafiador, o que vocês têm percebido? Uma excelente pergunta, e eu acho que algumas estão mais do que outras, mas pelo menos na nossa experiência da Olo, estão todas refletindo, né? Ou pelo menos porque as empresas que chegam até nós têm alguma vontade ou alguma necessidade de transitar por esse novo modelo. Mas de leituras e conversas e observações que a gente faz também fora do nosso ecossistema da Olo, a gente percebe que pelo menos isso está sendo falado e refletido, né? Então, eu observo que para empresas que já surgem desse novo contexto, né? Então, startups, empresas mais associadas à nova economia, são empresas que já estão mais prontas, porque já nasceram, de certa forma, dentro desse contexto, né? Então, a gente atende, através da Olo, uma startup de Nova York, que, no início, ela trazia talentos independentes porque não tinha recursos para ter os seus talentos in-house, ainda estava no estágio inicial de investimento, e ela passou recentemente por uma nova rodada, uma rodada maior de investimento, que possivelmente permitiria a eles terem o seu time interno de criação, design, branding, e eles optaram por continuar trabalhando com profissionais independentes pelas vantagens que eles enxergam em ter pessoas em qualquer lugar do mundo trazendo uma visão muito privilegiada cultural, né, e muito diferente daquilo que talvez se aquela pessoa estivesse respirando a organização o tempo todo, talvez não trouxesse, né? Então, a gente vê empresas como essa que eu citei agora, super preparadas e lidando com isso de uma maneira super natural. E na Olo também a gente tem casos de atender multinacionais, que aí já são empresas de um outro porte, que vêm de um outro lugar, que tem uma outra forma, um outro histórico, mas também querendo entender como isso funciona e entender como elas podem atuar e ter também os benefícios desse modelo. Então, nesse caso, já é uma outra forma de olhar, uma forma mais lenta, naturalmente, né? Então, multinacionais têm um ritmo, uma velocidade de transformação interna a partir das inovações diferente. Por outro lado, existem enormes inovações que acontecem primeiro nas multinacionais, né? Então, acho que são dos dois lados, mas com todas as pessoas que eu tenho conversado do lado das organizações, essa reflexão ela já está fazendo parte.
Sim, boa. Não, e até interessante, né? Porque assim, eu até tinha comentado contigo que 3 anos atrás eu estava num processo de ideação de uma multinacional e uma das coisas que apareceu nesse processo, um dos desafios era esse, e, assim, com essas palavras mesmo, né? De falar assim, olha, sabemos que os talentos não querem mais vir trabalhar aqui. Como nós vamos acessar essas pessoas ao invés de necessariamente obrigá-las, porque não tem jeito de obrigar essas pessoas a estarem aqui dentro. Não tem o que a gente faça mais do ponto de vista de benefício, de atrativos, que façam com que as pessoas queiram estar aqui o tempo inteiro. Então, é o que você falou, assim, estava muito no capítulo da reflexão, assim, de um incômodo profundo, ainda sem soluções. Mas era legal porque estava envolvendo diretamente a alta gestão da empresa, os responsáveis pela área de pessoas, que são as pessoas dentro da empresa que acabam precisando, de fato, se atentar a isso, até porque, como você disse, em multinacional, às vezes tem processos um pouco mais morosos, um pouco mais burocráticos, em função, às vezes, da própria dimensão da organização. Eu vou puxar uma pergunta da Marina aqui, que fez uma pergunta no chat para a gente, que pode ter a ver também com esse processo. Você acha que o fato da gente ter um modelo de trabalho já reconhecido e dentro da legislação, né, dentro da regulação brasileira hoje, ou de qualquer país, né, você acha que, de alguma maneira, isso também tem feito com que as empresas não pensem nessa possibilidade, achem que não tem essa possibilidade, sem mesmo parar para pensar assim, poxa, mas será que existe mesmo um meio? Qual é o formato? Vocês têm encontrado algum tipo de limitação hoje em relação a isso, Karina? Eu acho que depende muito da empresa e principalmente de quem são os líderes daquelas empresas, né? Então, hoje, empresas que têm uma abordagem de liderança mais tradicional, talvez tenham mais restrições ou até menos contato com essas novas possibilidades, né, de interação com profissionais e com talentos, do que aquelas empresas cujos líderes são mais abertos a esse tipo de interação. É interessante essa pergunta, Marina, obrigada, porque eu acho que ela traz uma reflexão sobre liderança, né? Então, qual tipo de liderança as empresas precisam, né, para encarar esse novo momento que está vindo, e aí partindo da pauta do nosso papo aqui, né, dos talentos, muitos talentos, e não vou falar que todos, obviamente, né, como eu tinha mencionado, acho que tem espaço para as duas coisas, mas muitos talentos não quererem trabalhar nas organizações, né? Então, os líderes dessas organizações, eles precisam ser quase como designers de rede, né? Porque hoje a gente olha para uma formação, né, o que a gente vê a tendência de uma formação de um time dentro de uma organização de vários modelos. Então, pode ter pessoas do quadro fixo daquela organização, profissionais independentes, né, freelancers, terceirizados, que é diferente, é um outro modelo, né, consultores, parceiros. Então, como é que aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ela lida com essa construção, né? Eu acho que esse é um skill aí que é super importante ser desenvolvido nas novas lideranças. Muito legal. Eu adorei isso, inclusive. De fato, né, a gente pensar uma liderança que consiga ser, de fato, conectora, né, que trabalhe em rede. Acho que isso já é tão importante do lado de dentro da organização, né, pensando só num time que pode estar ali de uma maneira mais fixa, mais permanente, ainda mais quando a gente está falando de empresas que podem e já percebem que existe essa possibilidade de trazer pessoas de fora e, de fato, conectá-las com um ecossistema, né? E não necessariamente ser um modelo. Eu acho que eu falo até pelo nosso próprio desafio no Curral. A gente acaba, em alguns momentos, em projetos específicos, precisando, de fato, de trazer profissionais que não estão dentro do nosso quadro. Acho que um exemplo a gente trabalha bastante com conteúdo, né? E, às vezes, a gente tem que trabalhar com conteúdo que tem especialistas naquele assunto, né? Tem pessoas que sabem falar a respeito daquele assunto com propriedade e profundidade que a gente precisa. Então, a gente traz essas pessoas para trabalhar nesses projetos. O quanto a gente também consegue crescer a partir desse contato, né? Se a gente conseguir, tiver mais
percepção de rede, não necessariamente essa pessoa sendo um adendo, um anexo, ou então um caminho, né, que é conectado a um único ponto na organização, que é aquela pessoa que tem uma interface direta com ela. Então, acho que a gente tem muito a aprender com essa lógica que você está falando aí de terceirização, de contratação e de entendimento de uma rede, de um ecossistema, que eu acho que também é uma coisa que as empresas reclamam bastante, né, Karina? Que talvez esse modelo ajudasse muito, que as empresas sempre falam muito de uma falta de oxigenação, de uma falta de troca de ideias, Total, de uma falta de conexão com o que está acontecendo do lado de fora. E se a gente total. percebe esse movimento de trazer profissionais para atuar pontualmente em projetos com a gente, em resolver problemas pontuais, isso também poderia ajudar, né? Sim, total. E eu acho que essa pulverização, ou qual é a palavra, essa criação de novos modelos, né? Então, a gente vem de um modelo onde todo mundo senta dentro do escritório, né? Ou está todo mundo dentro de um lugar, para um modelo, para vários modelos, né? Que podem ser parcerias, então podem ser parceiros daquela organização através de joint ventures ou spin-offs, né? Então, falando a palavra ecossistema, eu acho que ela é muito boa para definir isso, né? Então, a organização tem ecossistema que pode ter pessoas e talentos de empresas anexas a essa organização, né? Podem ser pessoas de empresas terceirizadas, né? Podem ser profissionais independentes, podem ser pessoas que sequer têm nenhum tipo de relação, né? Aí a gente entra um pouco no Open Talent Economy, né? A Deloitte, inclusive, soltou um estudo muito bacana sobre o Open Talent Economy e como as organizações estão enxergando isso. Então, pessoas, às vezes, que não têm nenhum tipo de vínculo, né? Mas que estão lá dentro desse ecossistema e como as organizações podem trazer essas pessoas para perto, né? Então, pessoas, por exemplo, que fazem review de usuários que fazem review de produtos, né? E esse estudo discute bastante isso, né? Como trazer e como trazer essa rede, formar essa rede, monetizar essa rede, fazer com que essa distribuição, né, de renda ela aconteça também dentro desse ecossistema, porque também passa por isso, né? Tudo que a gente está falando passa também pela uma distribuição maior da renda, né? Menos centralização Super. e mais descentralização do dinheiro, né? Sim, exato. E também de outros modelos que podem estar no lugar que antes a gente só considerava um lado ou outro, né? Ou seja, o lado da empresa. Achei bem legal isso que você disse agora também. Antes era só o lado de quem produz, o lado de quem consome. Hoje a gente tem aí um espectro no meio desse caminho, né? De pessoas que querem se envolver mais na criação, na cocriação de um produto que elas consomem e que ou então na avaliação desses produtos, enfim, tem uma série de outras possibilidades aí no meio que poderiam também ser consideradas, né? Você falou da Deloitte, desse relatório da Deloitte, tem um report da Fjord que fala a respeito de profissionais líquidos. Um dos temas que o relatório da Fjord desse ano, de 2020, fala é profissionais líquidos e como que essas pessoas elas veem a importância do trabalho na vida delas, mas ao mesmo tempo elas não veem necessariamente, como a gente já falou aqui, a necessidade de atrelar o trabalho sempre a uma única organização. O que essas pessoas, se a gente falou um pouco do lado das empresas, Karina, o que essas pessoas elas esperam das organizações, o que elas querem, como é que elas estão enxergando o trabalho agora, o que faria com que elas se conectassem como organização, mesmo que pontualmente? Acho que passa aí por um entendimento, né? Eu acho que uma expectativa do entendimento por parte das organizações, que essas pessoas, elas de fato têm e buscam, e por isso optaram por viver dentro desse modelo que a gente está falando, né? Por uma forma mais autônoma. Então, acho que o entendimento das organizações ou das interlocuções dentro dessas organizações, né, de que aquele processo, ele pode e muitas vezes vai ser um processo mais autônomo em termos de carga horária, de horários de trabalho, né, não precisar estar disponível por 8 horas, né? Então, acho que tem uma questão aí que a gente começa a ver quebrar essa lógica
de quando eu contrato, então vamos contratar alguém, então preciso que essa pessoa esteja disponível o tempo todo. Então, acho que tem um shift aí dessa disponibilidade full-time para o que precisa ser feito, quais são as expectativas, quais são os entregáveis, né? E a partir disso deixar com que o profissional se organize e faça uma autogestão, que eu acho que passa muito por essa questão da autonomia, né? E isso traz uma reflexão da visão do empregador, né? Do patrão, como o termo era usado, do empregador, para um parceiro, né? Então, acho que essa visão de parceria de negócios que eu acredito que esses profissionais estão buscando também. Então, não um emprego ou um empregador, e sim um parceiro, né? Para que ajude também ao profissional atingir os seus objetivos. Como você disse, né, Tiago? Assim, eu acho que antes a gente olhava para uma lógica, tem aqui a empresa, tem aqui o funcionário serve a empresa, recebe seu salário no fim do mês, é isso. E agora as pessoas têm os seus anseios e os seus objetivos. Então, como que as organizações elas conseguem colaborar e contribuir para que as pessoas atinjam os seus objetivos pessoais e profissionais? Então, acho que os profissionais eles estão buscando isso também. Então, me parece que as organizações que tiverem de fato programa ou ações relevantes e contundentes para contribuir com os objetivos dos seus colaboradores, sejam funcionários fixos ou profissionais da rede, ou qual modelo que for, eu acho que elas têm aí um passo à frente para conseguir atrair e reter esses talentos, porque também, como a gente estava conversando, hoje, como você ouviu, né, de alguns clientes aí na Curral, tenho dificuldade de fazer com que as pessoas queiram trabalhar aqui. É um fato, né, real. Exato, muito bom. E aí, assim, ó, já apareceu essa pergunta aqui, essa pergunta estava até já no nosso roteiro, mas eu vou antecipar, porque tem duas pessoas bem curiosas aqui no chat para saber o que você acha, Karina, que esses profissionais essas pessoas fazem para se tornar realmente pessoas desejadas ou desejáveis para essas organizações? O que são competências, ou o que essas pessoas fazem, o que elas representam no mercado para a empresa falar assim, tá bom, eu quero realmente essa pessoa. O que vocês já perceberam aí em relação a isso? Perfeito, não, uma ótima pergunta. Eu começo a responder ela com o gancho da última, quando a gente fala, né, do que os profissionais têm expectativa com relação às organizações, né? Então, de não olhar para as organizações como empregadores e sim como parceiros de negócio, eu acho que o inverso ele é real também. Então, acho que os profissionais se colocarem como parceiros de negócio das empresas, né? Então, as empresas olharem para esses profissionais como parceiros, né? E não como funcionários ou simplesmente pessoas que vão entrar, vão executar uma tarefa e vão sair. Então, acho que tem uma visão aí, e aí falando do mercado que a gente atua, né, que a gente vem observando, que é o mercado de comunicação, de publicidade, de design, que existe um olhar para o negócio do cliente como um todo, né, independente se aquela tarefa a ser executada é A, B ou C, né, existe um todo aí, existe uma visão mais holística do cliente, que eu acho que é super importante o profissional ter, e mostrar para o cliente que não é o empregador, e sim o seu parceiro e cliente, né? Porque quando a gente começa a falar de um lugar de profissional autônomo, de profissional independente, a pessoa que te contrata passa a ser o seu cliente. Então, acho que tem esse shift também de visão, né? De olhar para o cliente e falar, como é que eu atendo esse cliente da melhor forma? Né? Como que eu posso ser um profissional cada vez mais estratégico para esse cliente? Né? Como é que eu posso extrapolar aquilo que eu fui contratado, e aí, obviamente, sem nenhum tipo de abuso de itens fora do escopo, nem nada disso, que é uma coisa que na Olga, por exemplo, a gente cuida muito, né, para que isso não aconteça, mas como trazer valor mesmo, valor estratégico para o cliente, independente de qual tarefa
seja executada. Então, acho que passa um pouco por aí. Legal demais. E aí, assim, só para ver se eu entendi bem, a gente está falando, então, de profissionais que acaba que essa empresa também, ela tem já uma demanda específica, ela tem um problema específico para resolver, e ela tenta identificar qual é, de fato, uma pessoa que apresenta uma performance, ou então apresenta, ou tem um histórico, talvez, de resolver esse problema. Como é que... acho que a grande curiosidade, talvez, é entender, assim, como que a empresa se decide e fala assim, é esse profissional, ou como que vocês identificam que essa pessoa específica que está lá, por exemplo, na plataforma da Olo, é a que melhor vai resolver uma demanda de uma empresa? Legal. Isso passa pela nossa metodologia de curadoria. Então, hoje a Olo ela tem uma comunidade de profissionais de diversos setores dentro das áreas que a gente atua, com diversas experiências, backgrounds, e a gente conhece, e a Olo é uma comunidade que a gente mantém num tamanho em que a gente consiga, dentro da nossa metodologia, entender de fato qual é o background daquela pessoa, qual é o histórico profissional daquela pessoa, em que projetos aquela pessoa se envolveu e para onde aquela pessoa quer ir, que é super importante também. Então, olhar para o futuro, e a gente tem muito essa conversa com os profissionais da comunidade, o que você quer fazer? Para onde você quer ir? O que te move? O que te dá tesão? Para a gente conseguir também fazer esse encaixe, não só pelo background da pessoa encaixar no projeto que a gente recebeu o briefing, mas também para onde aquela pessoa quer ir, né? Em termos de experiência e projetos. Então, essa metodologia de curadoria, ela passa por entender qual é o briefing do cliente e, a partir disso, curar, e esse é um trabalho, parte do trabalho que a gente faz, do serviço que a gente presta, é entender profundamente o briefing e, a partir disso, do nosso entendimento profundo das pessoas que hoje estão na nossa comunidade, apresentar para o cliente quem são as pessoas que a gente entende que se encaixam melhor. A partir disso, o cliente ele tem a opção de conversar com os profissionais para, então, tomar sua decisão, porque passa também por uma afinidade pessoal, né? Uma questão aí intangível, não é a gente não fala mais do portfólio, a gente fala aí tem expressões, se bate o santo, né? Se enfim, sim, qual é aí essa... E aí o cliente decide, mas ele decide já a partir de uma curadoria nossa. Né? Por isso, essas plataformas como a Olo, que são plataformas verticais de matchmaking, né? Hoje existem plataformas horizontais como LinkedIn e Craigslist e tantas outras, e plataformas verticais focadas em um tipo de segmento ou focado em um tipo de talento como a Olo é. Uma das grandes vantagens que a gente traz é poder fazer essa curadoria para que o cliente não tenha que escolher entre um pool gigante de talentos e, de fato, gerar essa dúvida que você colocou aqui na sua pergunta. Tá, mas como é que eu sei quem é melhor? Bom, realmente, se não há uma curadoria prévia, vocês têm muito como saber, até tem, mas pode demandar um tempo enorme e, às vezes, vai muito no... acho que vai ser assim. Então, a gente já traz, já anda meio, ou quase todo aí o caminho pelo cliente e já entrega basicamente pronto. Né? Muito bom. A Daniela está fazendo uma pergunta que eu acho que cabe muito ainda como continuação desse mesmo papo. Se uma pessoa está em início de carreira, está começando agora, e aí, de repente, ela já vislumbra essa possibilidade de trabalhar mais nesse sistema de rede, mais como um talento que pode ser acessado por diversas organizações. O que você acha que pode ser um desenvolvimento profissional nesse sentido, Karina? De repente, você foca em uma competência que você fica muito bom e é reconhecido por essa competência, e de repente as pessoas vão te chamar para isso. Vamos falar muito, talvez eu vou trazer um exemplo um pouco mais dentro da plataforma da Olo. Né? A gente sabe hoje que a Olo, como você falou, é uma plataforma vertical que está mais dedicada a negócios, a soluções relacionadas à criatividade, branding, design, comunicação, marketing, né? Vamos supor, então, que você seja um profissional que está formando agora e perceba que tem uma oportunidade de atuar como gestor ou criador de marcas numa lógica mais de marcas digitais. Faz sentido isso? A pessoa fala assim, então eu vou construir esse caminho para me tornar referência ou me tornar um profissional
especialista e referência em construção de marcas nativas digitais, por exemplo? Eu acho que faz. Eu acho que faz. Se eu entendi bem a pergunta, a gente está falando sobre um caminho de especialização versus um caminho de um especialista versus um generalista? Mais do que isso até, eu acho que é o que realmente faz com que... Você já até adiantou para a gente que não é necessariamente uma análise de currículo, né? A gente não está só olhando para o histórico, tem diversas dimensões. Mas como construção de carreira, o que faz sentido como escolhas para esse profissional, para ele se posicionar de fato como um talento que pode ser acessado e desejado por essas empresas que querem atuar nesse modelo? Perfeito, entendi. Obrigada, Daniela, pela tua pergunta, uma ótima pergunta. Eu acho que, de novo, voltando de onde a gente vem e para onde a gente possivelmente está indo, né, eu acho que a gente vem de uma lógica muito especialista, né? Então, aquele seu skill, você cria uma carreira em cima dele e você vai ser a melhor pessoa ou, né, naquilo. Né? E hoje o que a gente começa a perceber é que tem outros aspectos que tornam um profissional atraente que não necessariamente passam pelo hard skill. Né? Então, acho que aí a gente entra numa reflexão do hard skill e do soft skill. Né? Então, acho que uma combinação, aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que a combinação do hard skill e do soft skill torna o profissional muito atraente. Então, ter um hard skill, né? Então, por exemplo, como você mencionou, Thiago, fazer a criação de marcas digitais é um hard skill. Né? Mas o que mais aquela pessoa teve de experiência que pode tornar ela uma profissional mais completa, né? Mais sensível, mais estratégica para o cliente. Né? Então, falando um pouquinho do nomadismo digital, então, essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, viajar e ter a experiência de outras culturas, né? Na minha visão, torna um profissional mais atraente. Então, se eu tenho 2 currículos, é claro que isso não acontece, 2 currículos exatamente iguais nunca vai acontecer, a não ser que seja a mesma pessoa. Mas, né, então, que o hard skill daquelas duas pessoas seja muito parecido, mas o soft skill da pessoa 2, ele é mais desenvolvido, aquela pessoa tem mais, naturalmente chama mais atenção. Né? Então, enfim, acho que olhar para isso e também para esse acúmulo de experiências diversas aí que esse momento está nos permitindo. Então, tirar vantagem disso. Né? Como a gente falava antes aqui dos cursos, de todos os conteúdos que hoje estão disponíveis, muita coisa legal acontecendo online, né? Então, acho que passa por aí também. Muito legal, muito legal. Eu fiquei pensando o quanto isso também pode ter a ver com valores, né, Karina? Acho que, de repente, se a gente estiver falando de uma empresa que precisa daquela hard skill, né, precisa daquele profissional que resolva aquele problema, mas que tenham lentes, né? Por exemplo, uma lente de consumo consciente, uma lente de sustentabilidade, uma lente de olhar, por exemplo, para causas. Então, assim, você acha que isso faz diferença também quando esses valores são valores compartilhados e esses valores estão expressos no jeito dessa pessoa trabalhar? Com certeza, com certeza. E aí, voltando um pouco da nossa metodologia, quando a gente olha para a nossa comunidade e faz esse match entre o briefing e o membro da comunidade, a gente olha muito para isso também. Né? Quais são os interesses, quais são os valores, quais são os propósitos do profissional e se estão alinhados com os propósitos da marca. Né? E se não estão, não tem porquê. Por mais que o hard skill ele seja um fit com o briefing, se os valores e os propósitos não estão, a gente nem segue nesse caminho e a gente vai buscar outras pessoas dentro da nossa comunidade. Então, acho que colocar isso de uma forma a evidenciar, né, quais são essas experiências, quais são essas, eu acho super importante e acho que cada vez mais a gente está assumindo mesmo quais são os nossos valores, né, sem medo, porque eu acho que isso também antes era um pouco de tabu, né, de falar eu acredito nisso,
eu quero isso, esse é o meu propósito. E aí é parte também de um lugar que eu acho que tinha e que agora está também mudando um pouco, que é, no trabalho eu sou essa pessoa, e na minha vida pessoal eu sou essa pessoa, né? Eu no trabalho e eu... Na verdade, somos uma pessoa, né? Então, a gente vive e trabalha. A gente nem trabalha para viver, nem vive para trabalhar. São as duas coisas, né? Juntas. Então, acho que para mim é super importante poder trazer isso e externalizar isso no ambiente profissional. Maravilha. Faz todo sentido, né? Inclusive, porque, de fato, talvez os desafios que as organizações estão passando, principalmente na área que vocês atuam, né, de comunicação, tem a ver com essa conexão com a realidade, tem a ver com a conexão com as pessoas, com o que as pessoas estão expressando de valores, o que elas buscam, por exemplo, nos produtos, nos serviços. Exato. Que a gente faz isso, né, o tempo inteiro. Então, assim, se a gente não tiver gente do lado de dentro, ou gente pelo menos atuando nesse lado de dentro da organização, com essa visão, com essas mesmas lentes, né, eu acho muito legal a visão, por exemplo, de empresas que adotaram essa postura de diversidade, para além da justiça social, que já é muito importante, né? Então, assim, se fosse só justiça social, para mim já tava justo mesmo, precisa. Mas elas também têm uma visão de, se eu quero oferecer soluções que façam sentido para as pessoas com quem eu converso, eu preciso ter a representação dessas pessoas, a diversidade dessas pessoas aqui dentro. Senão a gente não é capaz de gerar as respostas, né, para essas pessoas sem ter o olhar delas também do lado de dentro. Sem dúvida, e a gente vê isso no nosso mercado cada vez mais evidente, né? Eu acho que isso passa pelas organizações não olharem as pessoas como consumidores, né? Simples assim, as pessoas consomem, a gente consome, né? Mas nós somos muito mais do que consumidores, né? Nós somos seres humanos. Exato. Então, acho que tem uma questão aí humana que ela vem muito também dessa era pós-digital aí que a gente está vivendo, né? Que a revolução digital ela já aconteceu. Né? A gente está aqui fazendo um call, enfim, todo mundo já tem no seu smartphone o aplicativo e tal. Então, qual é o próximo? Né? O que vem aí? E na minha visão, vem aí o pós-digital no sentido de enaltecer as relações humanas. Né? A gente fala muito disso na live, né? A gente reflete muito sobre isso na agência, né? Quais são os novos processos pós-era digital, né? Maravilha, muito bom. Karina, eu acho que a gente ainda precisa falar um pouco mais sobre modelo. Pelo que eu entendi hoje, por exemplo, na Olo, acho que é mais fácil você falar a respeito da sua experiência, né? Na Olo, os processos que vocês conectam, né? As pessoas que vocês conectam com as organizações, o modelo é um modelo de contratação no formato cliente e fornecedor, né? Ou não? Sim, então o que a gente tem hoje são prestadores de serviço na nossa comunidade. O cliente ele passa um briefing para a Olo faz esse trabalho de curadoria, esse trabalho de meio de campo, digamos assim, porque uma coisa que a gente percebe é que muitas das organizações, quanto maior, mais a gente percebe isso, elas têm ainda uma dificuldade de cadastrar prestadores de serviço, seus sistemas são burocráticos. Então, muitas vezes, essas organizações elas querem contratar profissionais independentes, mas elas não conseguem, né, por uma questão burocrática. Então, a Olo ela também vem para solucionar essa questão mais prática da prestação de serviço. Mas sim, são prestadores de serviço que fazem parte da nossa comunidade, profissionais que, em sua maioria, já buscam essa forma independente de trabalho, né, que já são profissionais independentes há algum tempo, e as empresas que querem contratar essa prestação de serviço, e a Olo atua aí como uma plataforma de curadoria e intermediação dessa relação. Então, esse é o nosso, Entendi. resumindo, esse é o nosso modelo. Perfeito, perfeito. E aí essa relação da parte mais, digamos, mais do detalhe assim da contratação, por exemplo, os valores
Isso não é um lugar que vocês ajudam o profissional, orientam a Super, empresa? super, super ajudamos. Eu acho que isso dentro da nossa metodologia, é o que a gente chama de curadoria de briefing. Então, antes de fazer a curadoria dos profissionais, a gente olha para o briefing do cliente e a gente a gente tem ajudado muitos clientes nesse sentido também. Muitos clientes, eles chegam para nós e eles não sabem exatamente que tipo de profissional eles precisam, por quanto tempo. Eles sabem o que eles querem alcançar, o que eles querem executar. Mas se é uma dupla de criação, ou se é enfim, qual é a composição? Então, a gente ajuda os clientes, e tem sido muito legal fazer esse trabalho. É um trabalho quase que de consultoria mesmo, né? De olhar para aquilo que precisa ser executado e entender com o cliente qual é a verba disponível, né? Qual é o prazo. Então, tem aí um tripé de escopo, verbo e prazo, que antes de acionar a nossa rede e conversar com os membros da nossa comunidade, aqueles que a gente entende que tem mais fit com aquele briefing, a gente ajuda o cliente a ter certeza que aquele briefing faz sentido. Então, a gente já devolveu alguns briefings, e aí falando especificamente da questão de remuneração, a gente já devolveu alguns briefings porque a remuneração para aquele escopo não fazia sentido. Então, acho que aí entra também num lugar de proteção e fomento dessa rede, ajudar esses profissionais a não aceitar qualquer verba, porque é o que o cliente tem e por isso eu tenho que fazer, né? Que aí eu acho que vem um pouco desse lugar do freela, e eu coloco entre aspas, que tem uma coisa meio pejorativa, assim, chama o freela, né? O freela faz, o freela vai vir à noite, o freela... E, na verdade, não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de um profissional independente que tem seus anseios, suas necessidades, suas vontades, né? A gente precisa respeitar isso e fomentar esse respeito mútuo, né? Então, a gente, sim, ajuda os dois lados nesse sentido. Muito legal, muito legal. Isso cria uma outra dinâmica no relacionamento, né? Como você disse, que é assim, eu estou acessando uma solução mesmo, que até o papel de vocês, muitas vezes, pelo que eu entendo, é uma tradução disso, né? É de fato traduzir essa demanda antes de entender quem pode solucioná-la. Perfeito. Porque no meio do processo a gente pode ter tantos ruídos, né, Karina? Eu acho que assim, a gente que trabalha com comunicação sabe que muitas vezes a demanda ela não chega pronta para ser desenvolvida, ela não chega pronta para ser executada. Tem aí, às vezes, no meio do processo, uma coisa do próprio cliente falar assim, não era bem isso que eu queria, aí quer mudar a dinâmica do processo, quer incluir um item novo. Então, assim, ter esse cuidado durante o processo, mesmo que você não esteja, né, fazendo um trabalho, mesmo que você não esteja na Olo ainda, se ter esse cuidado de tradução é fundamental, né, para se associar à empresa e se colocar como parceiro, né? Eu acho que a grande questão que a gente está discutindo aqui, talvez, em relação ao modelo, é posicionamento, é de fato a gente entender que se de um lado as empresas sabem que elas precisam, por outro, as pessoas que estão buscando também trabalhar nesse modelo se posicionar como um parceiro do negócio, se posicionar como um parceiro da organização e não necessariamente como alguém que está sendo contratado para executar uma função, uma tarefa em substituição de alguém que poderia estar lá dentro. Não tem essa lógica de substituição, né, Karina? É, de fato, um profissional que não estaria dentro da empresa, uma skill, uma competência que não seria construída dentro da empresa. Eu acho que eu até me lembrei, na hora que eu comecei a falar isso, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo lá no início do Curral, 9 anos atrás. A segunda cliente do Curral, uma grande empresa, a superintendente dessa empresa um dia virou para mim e falou assim, Thiago, se um dia eu tentar te contratar, não aceita. Porque o dia que eu fizer isso, eu vou estar perdendo o que hoje eu vejo em você, o que hoje eu contrato. Então, assim, não tem essa lógica realmente de, eu poderia ter essa visão mais barata internamente. Não poderia, né? Não poderia chegar. Eu acho que a Karina travou. Aí, voltou? Oi, voltei. Karina, tá me ouvindo? Beleza. Estou te ouvindo, desculpa. Deu uma travadinha não, imagina. aqui, mas eu parei onde você falava que ela falou, não deixa eu te contratar. Isso, porque ela falou assim, se eu um dia tentar fazer isso, eu vou, na verdade, matar o que tem de mais legal na nossa relação, que é o fato de você estar fora. Que é o fato de você conseguir trazer a sua visão de outras indústrias, de outros lugares que você trabalha, do seu repertório, que você não vai construir aqui dentro, igualmente você consegue construir estando do lado de fora. Então, assim, não é um modelo que é para substituir
alguém que poderia estar do lado de dentro, né, Karina? É um modelo que está sendo Exato. construído, trazendo valores novos que só uma pessoa que de fato está do lado de fora, se conectando a um ecossistema, uma rede muito maior, poderia contribuir para a organização naquele momento, né? Exatamente, e aí vem as oportunidades desse novo modelo, como você disse agora, do ponto de vista da organização, de ter esse olhar fresco, né, que alguém que está lá respirando o ar da organização não enxerga, né? Então, de fato, é uma visão que só quem traz de fora pode ter. E do lado do profissional, de muitas vezes não querer fazer parte daquela organização, mas querer interagir com ela, né? E colaborar e contribuir, mas não fazer parte. Então, tem um lugar aí em comum, né? Que é um lugar de ouro aí, né? Um golden, né, space aí que ele existe para quem quer contratar e para quem quer ser contratado, né? Então é isso que a gente vem fomentar, né? Esse lugar que como você mesmo disse, Tiago, agora não é para substituir, né? É para somar. Então não é ou, de novo, né? E. Sim, perfeito, perfeito. Ó, estamos já chegando ao final da nossa conversa. Se eu pudesse, ficaria muito mais aqui. Estou adorando esse papo mesmo. Mas eu quero também já trazer uma outra pergunta, antes de trazer a pergunta final, que é, lá atrás a Marina também perguntou sobre como que essa liderança dentro das empresas pode fazer esse movimento, né? Até de repente, o que ela precisa fazer para se preparar ou para ter esse olhar para aquilo que ela pode, de fato, não necessariamente contar só com as pessoas que ela tem do lado de dentro, e sim falar assim, poxa, preciso abrir uma oportunidade, preciso experimentar um jeito de trabalhar diferente. O que você acha que é um caminho para fazer isso acontecer? Eu acho que o primeiro passo é estar aberto a isso. Então, acho que tem uma abertura de querer experimentar um modelo, né, antes de precisar experimentar, porque eu acho que o que a gente está vendo também acontecer é que as empresas muitas vezes estão precisando seguir esse caminho por diversas razões, mas tem um lugar também do querer, né, de querer novos olhares e estar aberto a isso, que eu acho que é o começo aí de tudo, né? E fazer um piloto, né? A gente tem visto isso muito com a Olo, organizações nos chamando e falando, quero testar, porque eu não conheço, e eu tenho receio, e de fato, tudo que é novo, né, tem um período de adaptação, né? Não sei se todas as pessoas ou todas as organizações vão se adaptar a isso, né? Talvez não, mas um teste, talvez com olhar para o seu portfólio de projetos e escolher falar, esse projeto aqui eu vou testar um modelo diferente, eu vou testar um modelo com um profissional independente, eu vou testar um modelo terceirização. Então, acho que é criar um começo, né? E criando dentro da sua organização essa cultura, porque também isso vai mudar como essa interação com profissionais independentes, com esse novo modelo, vai acontecer, vai variar muito de organização para organização. Então, acho que tem aí também um papel do RH, né, do Departamento de Talentos e de Pessoas das empresas, que é muito fundamental, de entender como fazer o onboarding dessas pessoas, né, como conseguir passar para essas pessoas a cultura da empresa, né, como Legal. fazer essa interação entre as pessoas que estão na empresa e as pessoas que estão fora, né? São desafios aí, a criação de um novo framework de trabalho, né? Sim, e que muitas vezes vai ser, de fato, como você disse, só na experimentação mesmo, né? Na prática, você vendo como que funciona e como que você consegue resolver isso. Exato, então eu diria isso, assim, o primeiro, o querer, estar aberto a e fazer. E a gente sabe que a gente aprende fazendo, né? Na teoria Perfeito, é uma coisa, na prática é outra. perfeito. Karina, para a gente então encerrar, eu só queria te fazer uma última pergunta. O que você acha que são os maiores desafios, tanto do lado da organização quanto do lado dos profissionais para atuar nesse modelo? Eu acho que do lado da organização, acho que passa pelo que a gente falou agora, né? Acho que são desafios aí de como atrair esses clientes, esses profissionais,
e como reter esses profissionais dentro do seu ecossistema, né, partindo da nova criação, né, desses frameworks de trabalho, entendendo como essas pessoas se integram aos seus times. Acho que esse é um desafio e nesse sentido, a Olo cria também metodologias para ajudar nesses processos de onboarding dentro dos clientes. Acho que do lado dos profissionais é se entender cada vez mais como o empreendedor da sua própria carreira, né? O CEO da sua própria carreira, né? Fazer esse shift, essa mudança do mindset do empregado ou do freela para um lugar diferente, para um lugar mais equilibrado, né? Uma relação mais justa. Então, acho que parte muito também do profissional se colocar nesse lugar, né? E para isso também a gente busca atuar junto aos profissionais para ajudá-los na precificação, enfim, nisso que a gente falou de não fazer os extras fora do escopo que podem ser feitos, mas não são uma obrigação, né? Aquele medo de se eu não fizer, eu vou perder o cliente. Então, acho que cabe ao profissional também ser agente dessa transformação. Muito bom, muito bom. Ó, estão pedindo aqui para você dar referências. Tem alguma coisa para ler, ouvir, assistir sobre esse assunto que pode se conectar com essa conversa? Ixi, agora vai ser qual? Muito bom. Tem sim, eu acho que tem sobre nomadismo digital, tem um livro chamado Digital Nomads, que eu acho que é muito interessante. O livro Rotinas Criativas, do Alexandre Teixeira, que eu acho que fala muito sobre essas novas rotinas. É um livro que também é do pré-pandemia, né? Claro, é um livro já de algum tempo, mas eu acho ele super atual dentro desse cenário. Esse estudo depois, se quiserem me seguir no LinkedIn, Karina Reávia, eu posso compartilhar com vocês uma série de estudos também, que são super interessantes, de se lerem esse estudo da Deloitte sobre Open Talent. Então, se colocar no Google Open Talent Economy, Deloitte, ele vai aparecer. O próprio estudo da Fjord, né, Thiago, que você mencionou aqui, dos profissionais líquidos, são super, super interessantes. Tem o Open Assembly, que é uma organização lá dos Estados Unidos também, que fala muito do futuro do trabalho, e pensa, e é muito interessante o Open Assembly, porque eles trazem dentro dos seus processos uma visão muito do Open Talent Economy. Então, acho que seguir o Open Assembly também e ver o que eles estão fazendo é interessante. Acho que por hora seriam esses, mas vão vir outros aí. Tem uma lista. Quem quiser me chamar lá no LinkedIn para a gente seguir a conversa, posso passar outras referências, mas de bate-pronto acho que são essas. Muito legal, Karina. Ó, pus o link para o perfil da Karina no LinkedIn aqui agora, para quem quiser, então, já se conectar com ela por lá. Também estou mandando aqui para vocês o link da Olo, para vocês conhecerem. Quem não entrou ainda, não acessou a plataforma, olo.is. É muito legal também para conhecer, né? E saber que é possível, né, Karina? Às vezes a gente acha que esse modelo ele está tão distante da gente, está aqui, ó, a distância agora é de um clique para você saber como é que funciona e com essas referências incríveis também se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e quem sabe, se for o teu caso, de um lado, né, como empresa, né, como líder de empresa, entender a necessidade, a importância de fazer um movimento como esse, ou do lado como profissional também perceber que existe um novo modelo que pode fazer mais sentido para a sua vida e para o que você quer fazer, né? É possível e está acontecendo. Então, acho Exato. que quanto mais pessoas fazerem parte dessa transformação, mais forte ela vai ser, mais rápido ela vai acontecer. Então, estou super, super animada. Aí lembrei de mais do 4-Hour Work Week, também é um livro que foi escrito há alguns anos, mas eu acho que ele é super interessante, traz uma visão aí de como reorganizar o seu tempo, que eu acho que é super importante para os profissionais. Então, deixo essa referência aí também. Show, maravilha. Karina, mais uma vez, brigadíssimo eu pela agradeço conversa, mais uma adorei. vez.
Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Imagina, prazer é meu. Pessoal, obrigado também a cada um de vocês, cada uma de vocês que fez pergunta, que participou, que está aqui com a gente agora. E eu também quero convidar todo mundo a continuar com a gente com os nossos próximos convidados, nos nossos próximos episódios. No dia 16/9, na quarta-feira que vem, a gente vai estar com o Eduardo Zanelato, que é o Head de Cultura e Comunicação da Mutato, para falar a respeito de trabalho como apenas uma dimensão da vida. Então, assim, a gente até conversou um pouco sobre isso Muito hoje, legal. né, Karina? O quanto o trabalho, de fato, é só uma dimensão da nossa vida e que a gente precisa cuidar dele como sendo essa dimensão conectada a todas aquelas outras dimensões que nos tornam quem a gente é de verdade. A gente não é o nosso cargo, a gente não é a empresa que a gente trabalha, a gente é muito mais que isso. E aí, semana que vem, estaremos com o Eduardo para falar sobre isso. Muito legal. Obrigado, gente. Até uma próxima. Karina, um Valeu, beijo. obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, bom dia. Bom dia.